Esta é a apresentação do relatório 7, apresentado por Gabriel de Souza Braz e Rubemara Gonçalves Marinho. Esse relatório nós falaremos a respeito da medição de campo magnetostático. A lei de Biot-Savart ela fornece uma expressão matemática para determinar o valor e o sentido do campo magnético que é produzido pelas cargas elétricas em movimento. Esse campo magnético B ele é gerado por uma corrente elétrica I, que é constante no tempo, como podemos observar nessa primeira equação. Essa equação é válida no domínio da magnetostática. E em seguida a gente pode ver que com a densidade de fluxo nós podemos encontrar a permeabilidade magnética através dessa fórmula, B igual a μ0H. E também para calcular o campo magnético gerado por uma corrente, para alguns casos, como o de uma espira circular, que é o caso que nós vamos estudar nessa prática, nós podemos utilizar a lei de Biot-Savart, calculando o campo magnético em um ponto sobre um eixo que passa pelo centro de uma espira, percorrido por uma corrente, e também pode utilizar a regra da mão direita para determinar o sentido dessas linhas de campo. E para termos o campo total, para N espiras, podemos multiplicar a intensidade do campo pelo número de voltas que a espira dá. Introduzindo um breve conceito de indutância, nós sabemos que é a propriedade que um condutor tem de induzir uma tensão elétrica em si próprio. Ou seja, ele armazena energia quando uma corrente elétrica que atravessa ele muda no decorrer do tempo. É uma corrente alternada. Ela pode ser definida como a razão entre o enlace total do fluxo e a corrente elétrica envolvida. E isso faz com que o fluxo de corrente elétrica crie um campo magnético ao redor do condutor. Após a introdução dos conceitos básicos, o objetivo da prática ele vai ser avaliar a densidade de campo magnético produzido por duas bobinas diferentes e comparar os valores medidos e calculados, e avaliar a indutância de 3 indutores e comparar os valores medidos e calculados. Para essa prática foram utilizados 3 indutores com características diferentes, um com uma bobina grande, que tem um comprimento L bem menor do que o comprimento A, uma bobina média e uma bobina longa que tem o seu comprimento L bem maior. Também foram utilizados um taslâmetro, que serve para a medição de densidade de fluxo em campo magnético uniforme, um amperímetro, um multímetro e uma régua para medir o raio das bobinas. A parte de cálculo, mais especificamente para o cálculo da densidade do campo magnético, nós primeiro usamos a fórmula da intensidade do campo magnético para somente uma das bobinas, para somente uma bobina, no caso uma espira, e associamos a essa forma a permissividade do vácuo. Dessa forma nós encontramos a densidade de campo magnético para uma espira, e associando essa fórmula com o número de espiras que nós temos no nosso solenoide, na nossa bobina, dessa forma nós podemos encontrar a densidade do campo magnético ao decorrer de todo indutor. E para o cálculo da capacitância nós utilizamos duas fórmulas. Uma fórmula tabelada, que é a da esquerda, e a outra fórmula da direita ali, que é para quando o comprimento é menor que o raio da bobina em questão. Para essa fórmula nós utilizamos um coeficiente K, que nós tiramos esse coeficiente K da curva de Nagoaka. Então, durante a realização dos cálculos, a primeira coisa que nós fizemos foi anotar os valores, né? No caso, nós utilizamos a bobina grande, que é a bobina que tem o raio maior, com a bobina de laboratório. No caso, ela está discriminada como bobina média e a bobina que tem o raio grande como bobina grande. Então, para ambas as situações, nós utilizamos a corrente de 300 mA
No caso, para a bobina grande, ela tem a seção transversal, o comprimento dela é de 1,6 centímetros, o raio considerado médio aí foi de 20 centímetros e a altura que nós utilizamos para poder o distanciamento aí considerando como o eixo Y do nosso medidor ali, foi de 18 centímetros. E o número de espira dessa bobina aí é de 154. Para a bobina média, né, o raio médio que nós consideramos é de 7,5 centímetros. Nós utilizamos aí a medição, fazendo uma medição com a distância aí de aproximadamente 8 centímetros. E o número de espiras para essa bobina é de 1785. Então, né, aplicamos esses valores na fórmula da densidade de campo magnético e obtivemos o valor de 66,84 microtesla para a bobina grande e o valor de 1435,27 microtesla para a bobina de laboratório. Para o cálculo da indutância, né, nós utilizamos aí as duas fórmulas, né, tanto para a bobina grande quanto para a bobina média, nós utilizamos a fórmula de Nagawaka, e para a solenoide nós utilizamos aí a outra fórmula que leva em consideração quando o comprimento da bobina é muito maior que o raio, né? E para a bobina grande nós encontramos o valor de 23,4 milihenries. Para a bobina média, que é a bobina que a gente comumente é utilizada no laboratório, nós encontramos o valor de 468,75 milihenries. E para a solenoide, nós encontramos o valor de 312,79 milihenries. Na parte aí da medição do campo magnético, esses são os valores que nós registramos aí, né? O primeiro valor que lembrando que nós colocamos somente as medições qual estavam direcionadas na linha do campo, a qual teria maior intensidade, né, maior densidade de fluxo. Então, para a bobina grande, a medição nós fizemos utilizando aí como referência o eixo Y, nós encontramos o valor de 58,6 microtesla, e para a bobina média nós utilizamos aí como referência aí o eixo Z, que foi no valor de 1.248 microtesla. E a corrente utilizada aí, a medição da corrente que nós utilizamos aí durante a prática foi a de 300 miliamperes. Aí, para a medição da indutância, né, para a bobina grande, nós encontramos o valor de 19,78 milihenries. Para a bobina média, que é a bobina utilizada em laboratório, nós encontramos o valor de 162,33 milihenries. E para a solenoide, nós encontramos o valor de 337 microhenries. Após feitos os cálculos, todas as medições, né, agora fazendo aí um apanhado geral, né, e comparando os valores para os valores da densidade de campo, né, para a bobina grande, nós encontramos aí um erro percentual de 15,47%, né, que o valor calculado foi de 66,68%. E o medido foi de 58,6 microtesla. E para o indutor, que a gente comumente utiliza em laboratório, nós encontramos aí um erro percentual de 13,04%, cujo valor calculado foi de 1.485,27 e o valor medido de 1.248 microteslas. E para a indutância, né, nos três enrolamentos aí, nós encontramos aí o valor calculado para a bobina grande de 23,4 e o medido de 19,78 milihenries, né, que deu um erro aproximado aí de 17%. E para a solenoide, nós encontramos aí um erro aproximado de 7,6%, né, com um valor calculado de 0,313 e o valor medido de 0,337 milihenries, né? E a gente só encontrou um problema que foi na questão do medidor que a gente usa no laboratório lá, que é um medidor médio, como descrito no relatório, porque a discrepância entre o valor calculado e medido foi muito grande. Como mencionado, né,
essa discrepância aí referente ao indutor que a gente costuma utilizar em laboratório pode ser referente aí a erros de medições, né? Pode ser referente a algum problema interno no próprio indutor, né? Pode ser diversos fatores que vieram ocasionar aí nessa discrepância da medição. Mas esse daí então foi o relatório 7, né, apresentado por Gabriel de Souza Barás e Rubem Mário Gonçalves. Obrigado.